Como posso ser salvo? Essa aqui é uma boa pergunta e a gente vai responder nesse vídeo aqui. Fica comigo porque Deus ele tem uma palavra para você e ele vai te abençoar muito através desse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas de novo, aqui é o canal Oi Cristão e olha quem chegou aqui, minha neguinha. Agora eu tô gravando. Fica quietinha aí, viu? Vamos voltar aqui. Fala pessoal, tudo na paz? Olha, hoje a gente vamos ver aqui o plano de Deus para salvar o ser humano, para salvar do pecado e para salvar aí da condenação eterna. Quantos são pecadores e qual o resultado do pecado? Essa pergunta aqui ela se divide em duas partes. Quantos são pecadores e qual o resultado do pecado? Vamos ver na Bíblia? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Olha aí, esse versículo mostra que todos nós temos pecado e todos nós somos pecadores. Então, o pastor tem pecado, o missionário tem, o padre tem, o papa tem, todos nós somos pecadores. Eu sempre digo, quanto mais pecador eu sou, mais eu preciso de um Salvador, que é Cristo, certo? Mas qual o resultado do pecado? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Olha aí, o resultado do pecado. O que é que o pecado traz para a minha vida? O pecado só traz destruição e o resultado dele é a morte eterna. Então é muito perigoso isso e é por isso que eu e você precisamos de Jesus. Vamos entender um pouquinho mais. Vem comigo a próxima pergunta. Que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Gente, a gente vai ler agora o versículo mais conhecido do Novo Testamento. Talvez você já leu, talvez você já conheça esse versículo. Comenta aqui embaixo se você conhece esse verso. Diga, Lucas, eu conheço, eu já li, tal, já vou falar. Comenta aqui embaixo. Mas vamos ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Olha aqui, esse é o plano de Deus para salvar o homem. Deus enviou Jesus, seu único filho, filho unigênito, para morrer no lugar do pecador. E todo aquele que nele crê e não vai perecer, mas vai ganhar a vida eterna. Isso é lindo. Isso mostra o amor de Deus por você e por mim. Porque mesmo nós sendo pecadores, merecendo a morte, Deus nos oferece a vida por meio do seu Filho, que é Jesus. O que Jesus fez por nós na cruz? Tem gente que não sabe o que Jesus fez por nós na cruz. Por que Jesus teve que morrer? Você já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo? Geralmente assim na Semana Santa o pessoal assiste mais, né? Mas por que Jesus teve que morrer lá na cruz? Antes eu não entendia, hoje eu entendo. E você vai entender também. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas foste sarado. Cristo, ele morreu por mim e por você naquela cruz. Então, Jesus, quando estava levando aquela cruz, ele estava levando o peso dos nossos pecados. Era por isso que ele precisava morrer naquela cruz. Estava escrito, estava profetizado. Era o plano de Deus. Porque, o salário do pecado não é a morte? Não é isso? Então, se eu e você somos pecadores, estamos condenados à morte eterna. Mas o plano de Deus para nos salvar era que o seu filho, que não tem pecado e não tinha pecado, morreria em nosso lugar. Então, quando a gente aceita Jesus, entrega a nossa vida a Ele, a gente estamos aceitando que Ele morreu no nosso lugar. E se Ele morreu no nosso lugar, agora eu e você não vamos precisar pagar o preço do pecado, porque Ele foi pago. Agora, quando eu não aceito, não entrego minha vida a Jesus, eu mesmo terei que pagar o preço do pecado. Quem pode mudar a nossa natureza humana? Gente, a gente somos pecadores, certo? A pergunta é, quem pode mudar a nossa natureza, o nosso caráter? Quem pode mudar o nosso coração? Você sabe a resposta? Vamos ler aqui na Bíblia.
O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com ele, e tu serás mudado em outro homem. Samuel 10:6. Então, o Espírito Santo, Deus, ele tem um poder de mudar o seu coração, mudar a sua vida, mudar o seu caráter. Se você é uma pessoa desonesta, ele tem o poder de transformar você em uma pessoa honesta. Ele tem o poder de transformar o impuro em puro. Deus, ele tem um poder de mudar a história, de mudar a sua vida. Basta você entregar a sua vida na mão dele. A salvação depende de nossas boas obras? Aqui está uma boa pergunta. Por quê? Vou dizer a vocês, eu cresci acreditando que se você fizer coisas boas, você vai para o céu. E se fizer coisas ruins, você vai para o inferno. Mas na Bíblia eu descobri que isso é mentira. É mentira. Você não vai para o céu por fazer coisas boas. Sabia disso? Vê aqui comigo o que é que a palavra de Deus diz. Como é que eu vou para o céu? Lê aqui comigo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, galera, a gente não vai para o céu por ser bom ou por fazer coisas boas. A palavra de Deus diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom, é um presente de Deus. Então a gente não vamos para o céu por fazer coisas boas ou por ser bom. Porque bom, na verdade, só tem um, que é Deus, ok? Mas a salvação ela é de graça. Para ir para o céu, eu tenho que aceitar o que Cristo fez e faz por mim e fazer a sua vontade e não a minha. Tá entendendo? Então eu não vou para o céu por fazer coisas boas, mas eu vou para o céu pelo que ele fez e faz por mim. O que Jesus fez por você, isso é que te leva para o céu. E lógico que você deve crer no Senhor Jesus e fazer a sua vontade. Mas vamos para a próxima pergunta. Como pode um homem alcançar a salvação? E aí, como pode uma pessoa alcançar a salvação e ir para o céu? Por mais ruim que ela seja, como é que ela pode? Lê comigo aqui a palavra de Deus. A gente está lendo muito, né? E é bom ler a Bíblia. Vamos lá. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida eterna. Ou seja, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quem tem Jesus tem tudo. Jesus ele é o grande plano de Deus para salvar a humanidade. É por isso que eu prego sobre Jesus e é por isso que eu preciso dele na minha vida. Eu entreguei a vida a ele, eu sirvo a ele e eu quero te convidar a fazer a mesma coisa também. Tem um versículo que eu gosto muito, que diz o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se você crê em Cristo e entregar a sua vida a ele, tenha certeza que você será salvo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, te peço que deixe o like para me ajudar bastante. Compartilhe esse vídeo também com seus amigos, com o pessoal da sua igreja, com a pessoa que está precisando assistir esse vídeo aqui, que Deus tocou teu coração. Então compartilhe, mande para ela. Que Deus te abençoe e te vejo no próximo vídeo.